se torne um mito. Vocês já repararam o quanto de poder os pais têm sobre uma criança pequena? Né? Claro que vocês vão falar assim, mas tem criança pirracenta. Porque o pai e a mãe realmente não têm a menor noção de como educar, nem de uma forma nem de outra. Mas o que geralmente acontece, a criança, ela idolatra, né? O que o pai e a mãe dizem é lei. Eles podem querer burlar a lei? Podem. Mas naquele momento ali, pai e mãe são Deus. É Deus. Para a criança é o que é Deus para você, tá? Então eles não têm, às vezes, por que acreditar, mas eles simplesmente acreditam. Porque é que cuida de mim e tal. Cada um vai interpretar. Mas o pai e mãe vivem um regime, principalmente quando a criança é muito pequenininha, regime de adoração. É culto, né? É como se aqueles seres estivessem sempre com a razão. O que eles ensinarem, o que eles virem as crianças, né? Virem desses pais, provavelmente vai se tornar o modus operandi e as crenças negativas e positivas que essa pessoa vai ter o resto da vida. Quebrar isso é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Quebrar de verdade, né? Geralmente você não consegue quebrar tudo, né? Aliás, a maior parte das pessoas nunca vai conseguir quebrar nada. Mas se você conseguir quebrar alguma coisa, já né, que seja ruim, já é uma vitória. Mas os pais não sabem o que eles estão fazendo, muitas vezes, conscientemente, inconscientemente sabem. E aí você tem que se libertar, caso essas crenças e caso essas leis, né, sejam que não sejam verdade. E, enfim, você vai ter que construir isso. Geralmente a gente constrói isso se ferrando, né? Mas então, esse lance de se tornar um mito vem, né? Eu quero usar esse exemplo como principal, pai e mãe, porque porque eles foram as primeiras pessoas que te plantaram ideias. Essas ideias duram a vida inteira, e é muito difícil até desfazer. Se você se torna um mito para alguém, essa pessoa tende a te achar sempre incrível, sempre fascinante, sempre perfeita. E você pode até trair um mito, mas você trai escondido, como uma criança quando vai fazer arte, que ela fica escondida, ela não faz, né, dificilmente, a não ser naqueles casos que eu falei anteriormente, de criança mimada e que os pais não têm a menor... Quando o pai não domina o filho, ele não domina mais ninguém nesse mundo, tá? Principalmente quando é criança. Então, você faz escondidinho, né? Vocês já viram casos assim de por exemplo, o cara, ele idolatra a mulher dele, mas ele trai? Vocês já viram isso? Ele nunca comete uma traição que ela saiba. Porque ele sabe que se ela souber, acaba. Ou tem o risco de acabar. E aí ele não vai querer perder aquela mulher. Entende? Então, assim, essa traição, ela não é aquela traição de eu preciso viver outras coisas. Ela é uma traição de eu tô me desafiando a fazer isso que é muito perigoso, porque eu cultuo tanto essa mulher que eu até traio, mas escondido. E não posso imaginar a possibilidade dela me trair. É esse o pensamento desse cara que idolatra a mulher, mas trai. Tá bom? Eu não tô falando dele não querer só terminar o casamento. Tô falando de homens que realmente são muito apaixonados pela mulher. Então, pode trair apaixonado? Claro que pode. Claro que pode, gente. Eu já traí apaixonada. A pessoa tinha me feito mal, né? Tipo isso. Não era, era também esse tipo de traição, mas várias traições que essa sexual nem era pior. Então, eu traí gostando dele para poder me sentir um pouco melhor. Resolve? Não. Mas a curto prazo, sim. Você não se sente tão lixo, né? Então, isso é se tornar um mito. É a pessoa... ou seja, ele estava no meu pedestal. Porque, né, ao invés de eu terminar, que era o que eu faria, que era o que eu acreditava racionalmente ser o certo, não fiz porque... e fiz escondidinho. Eu queria que ele descobrisse, queria. Mas para peitar o que ele fez comigo.
Se ele nunca tivesse feito, eu também nunca teria feito, entendeu? De volta. Então a adoração, ela te coloca em outro patamar relacional, quando a pessoa te idolatra. Muitas vezes, no começo dos relacionamentos, o que as pessoas fazem? Mulheres, principalmente. Elas não estão nem aí pro cara, né? Sabe aquele papo que eu até fiz vídeo esses dias? Fiz um Reels. Fui dar uma chance pro feio, o feio tá agindo como se fosse bonito. É isso. Bom, o cara não tinha nada atraente. Vamos ver qual é, né? Tô sem fazer nada mesmo. Aí você vai com o feio, por exemplo. O feio é simpático, charmoso, sei lá, te fascina de alguma forma, transa muito bem. E aí você que tava aqui, né, lá em cima, aí começa, né, o cara, ele tá aqui e você tá aqui. Aí começa, né? Daqui a pouco a mulher tá aqui. Eles se igualam, mas eles se igualam por um momento muito breve. E daqui a pouco você tá aqui apaixonadinho e o cara não quer você nem pra transar. Já deve ter acontecido aqui com alguém, né? Do cara não te querer nem pra transar. Isso não é... É vergonha se continuar acontecendo. Se acontecer de novo é vergonha. Pode se matar, tá? Porque a partir de agora, você já tá conhecendo as ferramentas de desenvolvimento. Se você cometer os mesmos erros de antes, cara, vai se ferrar em paz e para de buscar desenvolvimento. Desenvolvimento é pra quem banca isso. Então, quando você é um mito, você é colocado num pedestal. Você tá superior, né? Naquela relação. E quando você entra assim, você entra numa condição incrível de superioridade, porque é o outro que tem que te agradar, que tem que te servir, que tem que te tratar muito bem, que se oferece em sacrifício. Traduzindo aqui, você nunca vai pedir para namorar ou cobrar de um cara relacionamento ou tentar entender por que ele não tá querendo relacionamento se você for um mito na vida dele. Mitos não cobram. Mitos não questionam. Mitos não se submetem. São os outros que se submetem a ele. Quer ser uma mita? Uma deusa? Então você vai ter que começar a pensar em tudo que um mito é, tá? Você pode comparar aí com figuras religiosas, você pode comparar também com figuras popstars e tal. Essas pessoas, elas não precisam ficar agradando. Elas chegam no lugar e elas são... todo mundo quer, né? Quer um pedacinho dela. Quer agradar melhor. As pessoas ficam disputando quem é que vai servi-la melhor. Isso é incrível. Eu gravei um áudio lá no meu grupo do Telegram, que tá no link da bio, falando sobre isso, né? Contando a história da Yoko Ono, o que a Yoko Ono fez na vida do John Lennon, em termos de conquista, né? E falei desse poder que ele tinha. As pessoas com caras assim, as mulheres, elas nem ligam de serem usadas. Eu queria, né? O que elas vão dizer, as fãs, né? E que idolatram. Não precisa nem casar comigo, não precisa nada. Eu só queria transar para ter uma experiência. Então elas nem ligam de serem, entre aspas, usadas. É claro que elas estariam vivendo uma troca, né? Aquela experiência seria muito mais importante, muito mais valorosa do que transar com um cara qualquer por nada, né? Teve uma vez, na época do Orkut, teve uma menina que o Bono Vox, né, que ele botou ela no palco, tava na multidão, botou ela no palco e ele foi chegando perto dela e tal, não sei o quê. Quando ele foi se aproximando para beijar, ela foi e beijou e tal. Você fala, solteira, né? Solteira. Cara, ela era casada. E o pior, o marido... Aí eles deram entrevista depois, né? E o marido falou assim, cara, como é que eu ia... Deixa ela, vai ser uma versão na vida, tadinha. Até o marido entendeu que ela tava beijando um mito. E isso não se nega. Entendeu? Então, assim... E beijou, gente, milhões, sei lá, de pessoas vendo. Milhões. Virou... Não sei se vocês lembram dessa história, mas isso virou, assim, uma sensação na época. Na época do Orkut, isso foi mais ou menos 2006, mais ou menos. E eu lembro que você ia na página dela, aí assim, não parava, toda hora, você atualizava, a sua mensagem estava 4 mensagens atrás. Porque todo mundo começou, inclusive, a anunciar as coisas, começaram a fazer piada, aquilo virou
Aí o Orkut, por causa dela, teve várias alterações que eles fizeram, né, na plataforma, para aquilo não acontecer de novo, porque uma hora ia acontecer. Então, né, ela beijou um mito. Então, assim, nem o marido se importou que ela estava beijando um mito. Mito é mito. Mito tá acima dessas coisas. Então, assim, até nisso, né? Uma vez eu tinha uma amiga minha que também falou isso, né? Se meu marido, sei lá, se a Angelina Jolie quisesse ficar com ele, tudo bem, né, pô? Tadinho. Então é mito. Eu quero que você seja um mito. Não tô falando por causa de transar, não, tá, gente? Tô falando porque, assim, é superior. Então, tem um outro... O conceito é diferente que as pessoas têm. A necessidade de subserviência existe. Então, vai bem além. Bom, e o que te torna mito? Uma das coisas que te torna mito, que é super importante você desenvolver na sua vida, é a habilidade social de você, por exemplo, por várias qualidades suas, você chegar nos lugares e roubar a atenção de maneira positiva. Você tem uma energia tão boa, mas eu não tô falando, gente, aquela energia de professor de lamba aeróbica. Não, sabe? Não é essa. A pessoa tem essa energia, mas não é espalhafatosa. Pode ser um pouco mais ousada no sentido de que não seja discreta. Ok, é isso mesmo. Mas não ridícula, não caricata. Aquilo tem que fazer parte ali do ambiente. E ela consegue. Essa é a qualidade, uma das qualidades mais importantes que tem. Ou seja, essa pessoa, ela pode ter um valor... Muita gente tem algum valor social dentro do meio onde ela está. Ou, por exemplo, quando ela diz a profissão. Ou quando ela fala alguma coisa que ela sabe fazer, que é diferenciada. Mas, sem falar suas qualidades, pouca gente consegue brilhar no ambiente que tiver. Tá? Então, se você conseguir essa habilidade, isso é treino, tá? Se você aprende desde criança, ótimo. Se você aprende depois de adulto, é tipo aprender a dirigir. Você pode dirigir bem se você se você aprender com 30? Pode, mas é muito mais difícil você dirigir bem. Porque o seu cérebro não foi formado praticamente dirigindo. Esse pessoal que aprendeu a dirigir até antes dos 18 anos, que o pessoal da roça, né, acaba tendo que aprender mesmo e tal, ou antigamente, essas pessoas costumam dirigir muito melhor. Tá bom? E por isso que um homem dirige melhor. Geralmente, pelo que eu vejo, não é uma explicação científica. Os homens aprendem a dirigir antes das mulheres, né? A mulher aprende geralmente quando precisa. Sabe, quando é 18 anos, geralmente são os homens. Porque geralmente já tem até experiência e já lidam mesmo com o volante. Então, quanto mais cedo você aprende, melhor. Mas a gente não tem máquina do tempo, então vamos aprender agora, tá bom? Então é isso. É ficar... conseguir ser atraente, não só para quem você quer ficar e que você quer conquistar, mas para todo mundo por ali. Ou pelo menos para a maior parte, porque realmente todo mundo não vai ser possível. Então isso vai te ajudar a se tornar um mito. Por quê? Porque vai imprimir na cabeça das pessoas que estão ali presentes uma ideia de que você é disputada. A sua atenção é disputada, não só o seu corpinho e o seu relacionamento sério. A sua presença, a sua companhia, ela é disputada. Tudo que é raro e bom é valorizado. Tudo que é fácil e abundante é descartável, não é importante. Por isso que quando você se apaixona por alguém e as pessoas não estão apaixonadas por você, você se sente um lixo. Porque assim, nada que eu faça é o suficiente pro outro. Porque não é isso. Não é o que você faz pro outro. É o que você já fez por você. Então não adianta você encontrar alguém. Tem gente que fala assim, eu quero encontrar alguém para ser uma pessoa melhor. Não vai acontecer. Você tem que ser uma pessoa melhor. E quando você encontrar alguém, essa pessoa vai te cultuar. Entende? Como uma deusa, como uma feiticeira. Ela é demais. Uma louca. Tá bom? E aí, gente, esse valor que você vai ter, ele tem muito mais... Ele não tem a ver com segurança que a pessoa tem, segurança pessoal dela. E nem com a insegurança, uma insegurança de ciúminho, né? Isso eu quero dizer. Ela não tem preço,
né? Ela tem realmente aquele valor que faz ela parecer, que a faz parecer insubstituível. Porque lembra assim, ó, Deus não é substituível. Não existe ninguém que tenha acreditado em Deus ou que acredite em Deus que acha que existe outro à altura. Quando alguém se apaixona por você desse jeito, ou quando alguém te vê desse jeito, mesmo que não seja apaixonada, você se torna Deus para ela também, igual a criancinha lá que vê os pais como Deus, tá? O seu valor se torna inexorável. A pessoa não consegue mais ver você sem o seu valor, entende? Então, se você estiver na merda, ainda assim, você vai ser uma pessoa na merda respeitada. Quando eu digo respeitada, gente, não é só assim, o cara não quer transar comigo. Não é isso que é respeitada, pelo amor de Deus. Espero que vocês não sejam tão reducionistas, né? E nessas relações, quando você começa e o cara já te acha disputada, concorrida, interessante, e que os outros acham a mesma coisa que ele acha, você entra valendo mais. O seu passe, o seu amor vale mais do que o amor das outras pessoas. Então as pessoas lutam mais para ter a que está envolvida por você. Ela luta mais, envolvida assim, não digo nem profundamente, mas ela luta mais por você. Então é por isso que é tão importante, por exemplo, a gente não namorar qualquer vagabundo, entendeu? E ter as nossas relações, em termos de treino, reservadas. Não precisa todo mundo saber. Tem que andar de mão dada. Não, você pode andar de mão dada. Se for viajar e tu lá conhecer alguém lá, tu vai andar de mão dada. Mas não vai andar de mão dada do lado da sua casa. Não vai pedir, pelo amor de Deus, bota uma fotinho. Postar foto de vocês no Instagram. Sabe? Não se queima. Tá bom? Isso é queimar, sim. Não é por causa de machismo, não. Eu digo mesmo pra você que é homem. Tá? Você que é homem também, não fica... Tem homem que acha maior vantagem postando uma foto com um monte de mulher bonita. Se for bonita ainda vai, né? Mas é muito mais interessante no sentido emocional manter a sua vida sexual também, sua vida discreta, reservada a quem você quer contar. Isso não é vantagem, tá? O fato de namorar uma pessoa de alto valor, sim, é vantagem. Por exemplo, eu sou a ex-namorada do Cauã Raymond. Porra, os outros caras já entram assim, caramba, o que essa mulher tem? Essa mulher deve ser incrível. Então, isso chama de reputação emocional, uma reputação emocional elevada. Já não é tão legal, por exemplo, como foi no caso da vida real, né? Pelo que eu sei, parece que ele traiu a ex-mulher, né? A Grazi. Então, assim, ela já fica com a coisa de coitado. Mas já pensou você ter terminado com o Cauã Raymond? Que moral! É assim, socialmente esses são os valores. E não vem falar assim, as pessoas dão valor. Não, você também dava. Quando eu falo de pessoas, eu tô falando de você também, tá bom? Mas eu não sou assim. É assim. É assim. Todo mundo é. Eu sou, você é, as pessoas fodas que você conhece são. Gente, senta esse dedo aí nesse coração. Nesse joinha, nesse qualquer coisa aí. Então, o que você consegue? Muito bem, muito bem. Isso, me amem. Isso, mais. Então, o que você consegue quando você passa a imagem de que você é disputada e concorrida? A pessoa, numa relação, a pessoa vai ter medo da perda, ela vai ter uma insegurança que não é dela. Às vezes não é um cara inseguro, mas ele vai ficar inseguro com você, entende? E essa insegurança nem sempre vai ser uma coisa ruim, tá? Insegurança, quando é ruim, é porque ela te faz mal. A insegurança da pessoa te faz mal a você. Se ela consegue se controlar e simplesmente se esforça para ser melhor, ok. Ela vai ter uma necessidade de te servir e te agradar, que vai fazer com que você escolha, né? Ficar com ela ou não. Com ele ou ela, sei lá. Mas ela é a pessoa. Porque, na verdade, você é a peça valiosa dessa relação. E o que acontece, gente? Não adianta você falar assim, relação boa é quando os dois constroem. Para, tá? Para esse negócio de reciprocidade. Eu não busco reciprocidade na minha vida, não. Eu busco poder. E eu quero que vocês façam o mesmo. E aí, tem uma coisa interessante. Essa pessoa que tá fascinada por você, ela acha que você facilmente vai conquistar outras pessoas, que outras pessoas estão
loucas por você e qualquer hora vão... Então, assim, ela acredita, na verdade, não só acha, que você é fascinante para os outros também, não só para ela. Entende? Então, assim, é isso do pedestal. Você está sendo cultuada, tá bom? Nem todo ciúme é isso não, tá? Por exemplo, a gente fala assim, para saber se o cara te valoriza, some, pisa, não sei o quê. Se você sumir de um cara que não gosta de você, ele pode te procurar? Pode. Não porque ele gosta de você, mas porque ele quer de volta a escravinha dele. Porque não se perde escravos. Escravos são caros. É difícil conquistar outro escravo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fiz isso. Então eu sei que eu tô falando pra você. Eu não gostava do cara, por exemplo, mas eu queria ele ali. Quantas vezes já fiz isso? E com mais de um homem. Tem um que de vez em quando eu boto aqui no story do Instagram, eu coloco o print com ele. Já tem uns 3 anos que eu nem vejo o cara, e ele ficou apaixonado por mim na época. E aí, eu acho que ele não se apaixonou mais de novo. De vez em quando eu mando alguma coisa pra ele, ele já fica assim, que foi? Não sei o que. Aí já começa a DR. Por quê? O cara tá fixado até hoje. Pede chance, né? Depois que ele se estressa. Agora eu acho que ele já tá aprendendo. Ele sabe que eu não vou... né? Não vou gostar dele por causa disso. Então, e tem um outro que foi interessante que aconteceu, que ele teve que se envolver, ele já queria casar, então assim, ele ficou meses, mais de ano, eu acho, enrolado comigo, porque na hora que eu queria eu ficava com ele, na hora que eu não queria eu sumia, e aí ele viu que pra se desgrudar de mim, ele ia ter que casar, e ele fez isso. Bom, ele tava pra fazer a última vez que eu falei com ele, e eu falei pra ele, quem é mais antigo já sabe que eu falei pra ele. Eu falei pra ele, não dou 2 anos. Até babei. Não dou 2 anos e você que vai vir me contar. Bom, falta só 1 ano e pouco. Então, logo saberemos se eu estou certo, se eu estava certo. É porque, na verdade, ele pegou uma pessoa pra tapar o buraco, entende? Enfim. Ou seja, o que é isso? Que a maior parte das pessoas faz, elas arrumam um relacionamento para tapar o buraco de uma dor que elas têm, ou da solidão, ou de um amor não correspondido. Ou simplesmente querem fazer porque todo mundo casa. E aí não tem como dar certo, né? Então, esse medo da perda que você, mito, vai causar no outro, é o que vai te garantir conforto e segurança dentro da relação. Claro que você não deve buscar isso. A pessoa poderosa, ela não busca isso, mas ela tem, entende? Ela tem, porque, como eu disse, todo mundo quer servi-la. Principalmente a pessoa com quem você está do lado, que ela não quer te perder. Eu falei aquele lance no início, de trair, mas mesmo idolatrando. E assim, geralmente, essa que é idolatrada, ela não tem o valor que essa pessoa acredita que tenha. O que acontece? É que lá no começo da relação, a pessoa imprimiu tão forte a ideia de que ela era poderosa. Eu conheci um caso assim. O cara achava a mulher linda, ele falou linda. Eu falei, me manda uma foto dela. Cara, a mulher era assim, bonitinha. Ele era feio, pode ser por isso, né? Às vezes ele era feio, estava acostumado com gente feia. Mas ele não tinha... Aquela mulher não era linda. E ele achava assim linda. Eu falei, gente, não é uma mulher bonita, bonitinha, nem era uma... Ai, meu Deus, que fascínio. Quando ele falava, eu imaginava, né? Porque você vai criando... Porque tem isso. A pessoa que idolatra, ela fala do ídolo como se fosse tudo real. Como se não fosse dubitável. Como se não existisse nenhuma dúvida do poder daquela outra. E, na verdade, aquela outra nem tem isso tudo. E eu tô falando nesse caso, porque esse caso ele já era apaixonado por ela há muitos anos, tá? Inclusive, eles estavam terminados e voltaram porque ela quis. Bom, vamos lá. Então, eles acreditam que todo mundo atribui o mesmo valor. Então, todo mundo vai achar ela tão bonita assim. Todo mundo vai achar ela tão foda assim. E aí, gente, pra gente começar aqui a finalizar, o medo da perda tá ligado à percepção de valor do outro. Ou seja, você acha que o outro tem tanto valor que você acha que todo mundo quer, então você cuida melhor. Muitas vezes, para arrematar aqui, muitas vezes você foi essa pessoa
Não um mito. Até pode ter começado como um mito, mas logo deixou de ser. E aí você se encantou, se apaixonou pela pessoa e foi lá para baixo o teu valor. E isso é porque você não tinha um valor verdadeiro, tá bom? Você não conseguiu manter essa pessoa o suficiente de tempo para poder ela realmente fixar essa ideia de que você é poderosa. Se você tá nessa de, ele não me assume, o que eu faço para ele gostar de mim? Você não é mito. O que eu aconselho? Larga essa situação. Gente, terminar. Isso é, mas tem que... E outra coisa, o mito nunca é aquela pessoa que vai até o final tentando tudo. Não. Ela, se for por poder dela, ela tem noção. Essa pessoa, que é mito de fato, ela pensa diferente. A mentalidade dela é muito diferente. Então, assim, você tem que tentar imaginar como é que um mito pensaria. Você acha que o mito tem medo de perder aquele escravinho? Pode perder, mas vem cá se precisar e tal. Mas ele não vai abrir mão da liberdade, como aconteceu. Nesse caso que eu tô contando pra vocês, aliás, todos esses casos que eu já vivi, eu que não assumi os caras, eu não queria namorar com eles. Por exemplo, um deles nunca me pediu pra namorar, mas era claro, assim, o cara chorava. O cara perdia a racionalidade. Então, eu sabia que queria. Então eu nunca tive que pensar em namorar. E tipo assim, eu ficava com eles na hora que era bom pra mim, na hora que eu queria. Igual os caras fazem com as mulheres. Então não é questão do sexo. E não é porque eu sou homem também, porque eu já tive até filho, tá? Então eu sou mulher, né? Apesar de eu ter uma mentalidade mais masculina, isso também é possível de você aprender a ter. E eu espero que você aprenda logo. E não necessariamente porque a mentalidade é masculina, não, tá? É porque geralmente os homens têm mais desprendimento. Mas por que eles têm mais desprendimento? Não ficam apaixonadinhos de cara e tal? Porque eles têm mais abundância. Ou a noção e a sensação de abundância. Nem sempre eles têm abundância. Mas os homens que vivem na escassez, têm mentalidade de escassez, eles são iguais às mulheres que vivem na mentalidade de escassez. Na verdade, essa diferença entre homens e mulheres, eu canso de falar para vocês, não é entre homens e mulheres, gays e héteros, não tem nada a ver com isso. É dominante e dominado, forte e fraco, manipulador e manipulado. Não é o seu sexo que define. Então, assim, para com esse papo de, mas eu não nasci bonita, rica, inteligente, loura, não sei o quê. Para com isso. Você vai ter que lutar com as armas que você tem. Quanto mais tempo você passar reclamando do que você não tem e não correr atrás do que você precisa ter, mais tempo de vida você vai perder. Se você tem tempo de vida aí pra perder, eu não sei, eu não tenho. Então, gente, deixa o seu like aí, senta o dedo aí no joinha, no coração e um beijo.